Entendi. Faz, É isso? faz sentido. Vamos voltar sobre Israel, porque a gente tinha anotado umas coisas para perguntar pro André, né? Daquelas questões que a gente estava falando antes, das startups, lembra? Ah, sim. Startup? Ou tem mais questões ainda sobre a guerra? Não, aí tem uma questão exatamente em relação a isso. Aqui, Fala aí pra gente. Ele está falando aqui assim, ó, em Israel, além do exército, startups e o Iron Dome, também é conhecido por sua alta inovação. Algum dia veremos um exército de Israel robotizado, similar ao Boston Dynamics? Nossa! Boston Dynamics é aqueles robôs que dão cambalhota e são assustadores. Foi o MLP Android. Iron Dome, esse domo de... O domo o antimíssel lá que você... Que lutou a guerra, sabe? Sei. Cara, ele fala sobre inovação, né? Israel foi criado São pessoas que estavam lá, junto com pessoas que chegaram num lugar inóspito, né? Que não tinha... Basicamente é um lugar árido, não tem recursos naturais, um lugar complexo, com pouca infraestrutura. E eles criam vilarejos, que depois viram cidades, depois começam a construir universidades, isso 50 anos antes da fundação de Israel, politicamente falando. E, enfim, começa a desenvolver uma área educacional muito forte aí, e a inovação para poder criar coisas que não tinham lá e não tinham como trazer. Quando Israel a parte militar até começa antes da fundação, porque como tinham ataques, né? Tinham ataques contra comunidades judaicas na década de 20, na década de 30, então existiam grupos paramilitares que se formaram para tentar proteger as comunidades judaicas e contra-atacar. Naquela época tinha muito revide e tal, revanche e tudo mais. E eles fabricavam armas clandestinas. Essas indústrias clandestinas depois se transformam nas indústrias nacionais israelenses de armas depois que Israel é fundada. E a inovação dentro do exército ela é uma coisa inerente para a sobrevivência do país. Lembrando que eu falei a frase da Golda Meir. Não tem outra opção para Israel a não ser ganhar a guerra. Como é que você vai ganhar a guerra? De mais pessoas, mais países, mais dinheiro e mais armas. Tudo do outro lado é mais. Você só vai ganhar se você tiver um pouco de coisas... Inteligência. Você vai ter que ter uma coisa de diferente aqui. Ou a arma tem que ser melhor, ou a estratégia tem que ser melhor, ou a porrada tem que ser mais forte, ou a inteligência... A inteligência de informação, né? Você saber o que o outro vai fazer antes de ele fazer e você fazer antes dele, que foi o que aconteceu na Guerra dos 6 Dias, e por aí vai. Isso desenvolve muito a cultura israelense. E as pessoas que vão para o exército, elas não ficam para sempre, elas saem do exército uma hora e vão fazer outra coisa. E essa galera que aprende tudo isso em algum lugar vai acabar fazendo isso em outro lugar também. E aí começa a se desenvolver empresas em Israel que têm uma pegada de tecnologia para criar soluções que não necessariamente sejam soluções militares ou nacionais, sejam soluções para um problema que um país enfrenta. Então, assim, o cara criou um negócio que pode ser militar, ele cria uma coisa que pode ser uma câmera na ponta de um míssil, pode ser uma câmera na ponta de um negócio que vai fazer a operação no sistema digestivo, que existe. Que é uma pílula que você engole e ele consegue ir lá ver o que está acontecendo no teu intestino. Então, assim... Essas inovações, elas criam toda uma cultura de tentar encontrar soluções, mesmo que elas pareçam ser impossíveis, e tentar inventar essa solução do zero, partindo do princípio que a tentativa e erro é o mais importante. Então, errou não é um problema, errar não é um defeito. Falhar não é um defeito. A cultura do erro é considerada positiva em Israel e não negativa, e isso vai fazendo com que as pessoas fiquem mais perspicazes no sentido de não tem problema de errar. Se eu for errar, eu não vou ser criticado, eu não vou ser julgado, eu não vou ser taxado de cara que de um cara que fica errando o tempo todo. E aí vem o boom da internet, vem assim, Israel passa, isso é uma palestra inteira que eu faço em 2 horas, mas eu vou fazer em 5 minutos. Israel passa por um processo de hiperinflação. Israel era um país bastante estatizado, depois passa para uma reforma econômica, é privatizado um monte de empresas que não precisavam ser do Estado, o país começa a ganhar muito investimento externo, a economia é muito boa, o compliance é muito bom, títulos de risco de Israel são muito pequenos, são muito altos, no caso o risco é muito baixo, então o título é muito alto, etc e tal. E aí começa o boom da internet e a alta tecnologia de Israel começa a ser desenvolvida
várias empresas israelenses começam a ser criadas e começam a ser vendidas. Israel tem muito engenheiro, todas as engenharias, engenheiro de produção, engenheiro químico, não sei se existe engenheiro químico, mas enfim, engenheiro civil, engenheiro eletrônico, engenheiro disso, engenheiro daquilo. É a faculdade mais buscada pelos israelenses, é a engenharia. E aí começa a se retroalimentar. Esses caras vão trabalhar na Intel, vão trabalhar na Apple, aí na Microsoft, aí começam a ganhar muito bem. Aí o jovem lá, irmão mais novo, vai entrar na faculdade, também quer fazer engenharia, né, porque ganha bem. E aí vira uma bola de neve. E aí vem o boom das startups, aí vem o boom das mídias sociais, e aí o negócio começa a se retroalimentar no sentido de problemas mundiais, problema energético, tem empresa em Israel que lida com isso, problema de medicina, tem problema biológico, tem problema de química, nanotecnologia, chip, telecomunicação, navegação. E aí, hoje em dia, tem essa realidade, onde tem, sei lá, 12 mil empresas de alta tecnologia em Israel, 1.500 sendo criadas por ano, 500, 400 fechando, empresas israelenses todos os anos fazendo exit, né, sendo vendidas para empresas multinacionais gigantescas, sendo que os centros de pesquisa e desenvolvimento continuam lá, Israel aumentando a porcentagem que investe em pesquisa, em P&D, em pesquisa e desenvolvimento. É o país que mais investe no mundo, 5% do PIB, bilhões de dólares. E isso vai para a universidade, vai para instituições, vai para um monte de lugar. Inclusive, tem um escritório do governo de Israel dentro do Ministério da Economia que investe como investidor anjo em startups. A mesma coisa que eu queria fazer uma startup aqui, não tenho dinheiro, não tenho nada, tenho uma ideia, chego para o governo brasileiro, peço para ele 100 milhões de reais e ele me dá. Sendo que eu posso perder o dinheiro porque uma ideia pode não dar certo. E tem isso em Israel. Então, assim, tem muito dinheiro hoje em dia circulando lá dentro, tem muito dinheiro de investidores externos, tem muito dinheiro de investimento interno. Tem muita tecnologia que está sendo desenvolvida que a gente nem sabe que vai aparecer daqui a pouco. Não tem nada eletrônico de computador ou telefone que você pegue que não tem uma coisa de Israel. Ah, é? No nada. A câmera aqui é israelense, aqui o chip de não sei o que é israelense, o Waze é israelense, aplicativo de pagamento, o PayPal tem alguma coisa a ver com Israel, o Intel tem o Core, que é de Israel. Tudo tem uma coisa de Israel no sentido de tecnologia. No sentido de tecnologia. E aí você tem esse desenvolvimento que vira uma bola de neve. O cara vai fazer uma coisa, depois faz outra, depois faz outra, depois faz outra. E aí tem o que acontece. O que existe hoje é uma visão do tipo... Tem tanto dinheiro disponível para investimento em primeiro, segundo, terceiro estágio lá, que a galera que vai buscar investimento, ela não precisa ficar botando na porta de 350 investidores para receber 349 nãos e um sim. Sim. São os investidores que vão atrás dos caras que querem fazer startups. Ou são os investidores que vão atrás das startups que já estão dando certo para colocar dinheiro. E como você não quer diluir muito a tua empresa, você não fala assim para todas as pessoas que oferecem para você dinheiro. Você fala assim só para aquela mais estratégica. Então, por exemplo, eu quero $1 bilhão aqui para 40% da empresa. Mas eu não quero que o cara mande, não quero que o cara sente no meu conselho, não quero que o cara fique apitando o que eu faço, o que não faço, sou eu que decido aqui. Então ele vai atrás do investidor, ele vai receber vários investidores, ele vai alguém que tope as condições dele. Então tem uma coisa inversa que acontece em Israel. Que em vez do investidor o cara que quer investimento ir atrás do investidor, o investidor que vai atrás do cara que ele quer investir. E ele